Oi, gente, eu sou a Carla e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre tudo dos Emirados Árabes. Eu vou começar falando um pouco sobre a história. Bom, para entender essa história, a gente tem que voltar mais ou menos antes de Cristo, onde arqueólogos afirmam que no tempo dos Sumérios existiam importantes trocas comerciais no Golfo Pérsico. Já no século XVI, quando os portugueses chegaram na região, ela se desmembrou do resto da Arábia. Tempos depois, chegou a Companhia Inglesa das Índias Orientais, que tinha seus navios assediados, ou seja, atacados. E em 1853 foi assinado um tratado que o Reino Unido garantia uma trégua marítima com a região que hoje chamamos de Emirados Árabes. Mais ou menos em 1960, essa trégua foi quebrada porque o Reino Unido tirou suas tropas do país e em 2 de dezembro desse mesmo ano nasceu a Federação dos Emirados Árabes Unidos como país independente. No início só tinham 6 estados, porém em 1972 Ras Al entrou na federação e enquanto Qatar e Bahrein quiseram ter seus estados livres, ficando com os 7 Emirados conhecidos hoje, e Abu Dhabi como sua capital. Após a independência, foi promulgada uma constituição provisória e cada emirado manteve sua autonomia em matéria legislativa, tributária, criminal, entre outras. Todos os outros. Política. O sistema político dos Emirados Árabes Unidos é bem característico e diferente de todos os outros mais conhecidos por nós ao redor do mundo. Ele é uma federação de monarquias islâmicas. O próprio nome demonstra essa singularidade. O país é dividido em 7 emirados e cada um tem um emir de caráter hereditário. Ao longo do tempo, a palavra emir, que significa general/comandante, virou sinônimo de príncipe. Os príncipes formam o Conselho do Estado. O presidente é considerado príncipe de Abu Dhabi, que é a capital, e o primeiro-ministro é emir de Dubai. A divisão dos 3 poderes é feita da seguinte forma: a população elege 20 membros e os emires outros 20. Ambos têm mandatos de 4 anos e as eleições não têm partidos políticos, pois é proibido. O executivo é formado pelo presidente, o primeiro-ministro e os ministros de Estado. A Câmara Suprema Federal é formada pelos emires, que elegem o presidente, o qual nomeia os outros ministros e o Supremo Tribunal. O Poder Judiciário tem tribunais de 2 níveis: o federal, que diz respeito ao país como um todo, e o local, que refere-se a cada emirado. E tem 3 tipos: de julgamento, de recurso e de cassação. O Supremo Tribunal Federal tem 20 membros e possui 2 sistemas legais: o civil e o religioso, com base no islamismo. Isso demonstra a grande influência que a religião islâmica tem na política e em diversas outras áreas no país. Bom, gente, sobre os aspectos culturais, é importante destacar que a cultura dos Emirados Árabes é baseada principalmente no islamismo. Aproximadamente 76,8% é islâmica. Com base nessa religião, a presença de alguns costumes, como o fim de semana começar na sexta-feira, rezar 5 vezes ao dia, etc. Além das mulheres muçulmanas usarem o hijab, o qual é utilizado para cobrir os cabelos e o corpo. Seu uso pode variar de acordo com o tempo e o contexto social. O idioma falado nos Emirados Árabes é árabe, porém a maioria também sabe falar inglês. Artisticamente falando, a tradição se baseia na caligrafia arábica, que cria padrões. Ligação com a África. A principal relação dos Emirados Árabes com o continente africano se dá no Chifre da África, região que abrange a Somália, embora não se restrinja a ele. A região do Chifre da África oferece acesso ao Mar Vermelho, ao Mar Mediterrâneo e ao Golfo de Aden, os quais são extremamente relevantes para a economia dos Emirados. Abu Dhabi tem, inclusive, vários militares para garantir sua influência sobre a África Oriental. O governo somali, entretanto, alega que os Emirados estão financiando forças de oposição no país. A Etiópia se beneficia da sua parceria com os Emirados Árabes Unidos, pois o país africano é uma grande oportunidade de investimento. O país árabe prometeu construir um oleoduto entre Etiópia e Eritreia, que fornecerá à população sem litoral o acesso à energia.
Sobre a ligação com o Brasil, os Emirados Árabes e o Brasil possuem diversas relações. Em 2019, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou o país e firmou vários acordos. As duas nações pretendem constituir um fundo para a expansão da capacidade produtiva do setor no Brasil. Eles também estabeleceram diretrizes parceiras para o desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de defesa. Assinaram também iniciativas de cooperação econômica, industrial, de agricultura, transporte, energia e etc. O Brasil e os Emirados Árabes ainda se comprometeram a trocar e proteger informações mutuamente. Em 2021, também o presidente da CNI, que é o Robson Braga de Andrade, iniciou o comando de missão empresarial com mais de 300 executivos em Dubai. Ele está em busca de novos negócios e ofereceu um bom ambiente para investimento. Essa missão empresarial tem como plano de fundo a Expo de Dubai. Além disso, esse Robson Braga disse também que os Emirados Árabes deviam ser parceiros estratégicos para o Brasil, e por isso a ligação com o Brasil e os Emirados Árabes é muito importante para ambos os países. É isso, gente. Esse é o fim do nosso trabalho. Agradeço a todos que aguentaram a nossa voz até aqui. E bom, agora fiquem com uma entrevista que a gente fez com o nosso professor Elton, né, que viajou para Dubai. Olá, eu sou Maria Morena, sou do grupo do Emirados Árabes Unidos e eu tô aqui com o professor Elton, ele vai responder algumas perguntas. E ele viajou para o Emirados Árabes Unidos e ele vai contar um pouco da experiência dele pra gente. Tudo bem, sim, eu fui ano passado, fiquei 9 dias em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ao contrário de que muita gente pensa, não é a capital dos Emirados Árabes Unidos, e sim Abu Dhabi. Tem uma diferença grande cultural no que diz respeito tanto a Dubai quanto a Abu Dhabi. Embora Abu Dhabi seja a capital, Dubai é muito mais famosa no quesito. E o plano deles, obviamente, de atrair turistas é muito forte. Então, algumas questões religiosas acabam ficando um pouco de lado, principalmente no quesito no turismo. Se eles forem aplicar leis brandas em relação às mulheres ou qualquer outro tipo de coisa que aconteça, ninguém vai visitar o país. Então, ele é muito aberto a essa receptividade em relação aos turistas. Tudo bem? Então, nos principais monumentos, nos principais pontos turísticos do lugar, você percebe uma mistura muito grande de povos. Você vai desde pessoas usando a burca, né, que é uma das vestimentas mais restritivas dentro do Oriente Médio, até pessoas usando roupas mais curtas, né. Na praia você consegue perceber também essa divergência muito grande, né, essa troca muito louca, em que mulheres estão usando biquíni e basicamente outras mulheres usando a burca, né? Elas não chegam próximo à água. Então é bem dessa maneira que tem lá, que acontece lá, toda essa diferença cultural, tá? Eu não acredito que seja uma tolerância deles, mas eles engolem por conta da questão do turismo, que movimenta muito dinheiro todos os anos lá. Eu vou fazer a pergunta agora e aí você corta e coloca na frente. Vamos lá. O que você achou da cultura de lá e principalmente em relação às mulheres? Beleza, agora vai para a segunda. Você se sentiu acolhido? Se eu me sentir acolhido, eu acho que o foco deles é turista. Eu acho que como qualquer outro lugar do mundo, onde o foco é o turismo, assim como em Paris, países mais próximos de nós aqui como Argentina, Chile, quando você tem um foco voltado ao turismo, obviamente você se sente de alguma maneira acolhido, porque o importante deles, eles vivem do turismo, obviamente que o foco deles é cuidar bem do turista, tá? Mas eu acho que isso cessa aí, né? Porque é difícil, a gente não tem um contato, não é um país muito fechado, então não deu para poder sentir exatamente bem como seria essa recepção. Enquanto turista é muito mais fácil dizer do que você fosse, por exemplo, alguém que vivesse lá, que não fosse do país, né, ou da cidade de Dubai no caso, então talvez seria um problema, mas enfim, sim, acolhido tranquilamente. E o que você achou da gastronomia? Gastronomia me deu um pouco de azia muito forte, tudo é baseado na pimenta, toda hora era no pepper,
as comidas, mas é muito difícil você ver. Nos primeiros dias eu me senti bem à vontade para poder experimentar um pouco de tudo, porque você vai para um lugar desse e não vai experimentar a culinária local, é no mínimo estranho. Mas eu fui, fiquei aberto, só que meu estômago não suportou, não estou acostumado a comer pimenta, eu nem gosto muito de pimenta, mas tudo que eles têm lá, o mínimo vai pimenta, é o mínimo, não tem como você pensar em algo que não traga pimenta, né? Nos primeiros dias eu diversifiquei na culinária local deles, mas depois tive que apelar para o famoso McDonald's, que eu também não sou muito fã, né? Mas só tinha acho que 1 ou 2 lanches que não continham pimenta nenhuma. Todos os demais são diferentes aqui no Brasil, eles apresentavam uma quantidade enorme de pimenta e é muito comum, porque você tem uma culinária indiana muito forte presente em Dubai, então obviamente que isso acabou, acho que influenciando bastante, então para eles lá é muito comum a pimenta. O que você acha dos Emirados Árabes, com base na sua experiência? O que você acha dos Emirados Árabes, com base na sua experiência? Acho que assim, fica válido aí a questão da visita, né? Em questão a extravagância em tudo que você pode ver, você percebe o luxo, você percebe a modernidade em relação a isso, né? Como todo país do mundo tem seus prós e contras, né? Vira e mexe são denúncias de uso de mão de obra escrava, principalmente de africanos, indianos, paquistaneses, estão em grande quantidade ali, eles trabalham muito durante a noite. Mas eu acho que fica aí essa questão, que não é só Mil Maravilhas, né? Você tem toda uma história por trás que não é muito bonita, não é nem um pouco bonita, e está muito longe de ser. Mas tirando, obviamente, a parte que é ruim, o país é um lugar incrível para poder se conhecer, né? Qual foi o traço cultural que mais te chamou a atenção? Bom, o traço cultural que mais chamou a atenção é a grande e forte presença de indianos. Né? Os indianos lá estão muito presentes na cultura como um todo, né? Você tem os locais também, pessoas que nasceram lá, né? São diferentes, você percebe o traço, né? É bem diferente dos demais ali, mas eu acho que é essa mistura dos povos mesmo que acabou acontecendo, porque eu acho que só os locais não conseguiriam construir uma cidade daquele tamanho que é Dubai, muito menos um país do tamanho que é Emirados Árabes Unidos, né? Que o ano passado, 2021, completou 50 anos de existência, fizeram uma festa lá em relação a isso, mas pelo que eu entendi, não havia muito para poder comemorar no quesito direitos humanos no país. E o que você acha da arquitetura? Arquitetura, eu acho que assim, se você é um arquiteto e você quer inovar e apresentar coisas novas, lá é o lugar, né? A arquitetura totalmente moderna, foge desses traços geométricos padrões aqui que nós temos de quadrados, retângulos, tudo. São formas bem orgânicas que são apresentadas nos prédios, né? Todos eles sempre de forma muito imponente e usando muito luxo, né? Então, quer dizer, a arquitetura deles é uma coisa bem extravagante. A ideia realmente é essa. O extravagante é o luxo mesmo para poder atrair pessoas, né? Você vê o Burj Khalifa como um dos prédios mais altos do mundo, né? Com um elevador que viaja aí praticamente 100 andares em menos de 1 minuto. Ele vai rapidinho, então é bem legal isso. Legal. Qual a sua opinião sobre o sistema político dos Emirados Árabes Unidos? Bom, é o principado, né? Quem comanda é o príncipe. E, obviamente, ele manda e os demais obedecem. Não existe muita tolerância para quem descumprir regras lá, né? Que nem a polícia, me perguntavam bastante sobre a questão da polícia. Eu vi a polícia 2 vezes, em 9 dias lá, né? Uma vez lá na porta do hotel que a gente estava, porque segundo o que eu entendi a conversa deles lá, porque eles falavam hora em árabe, hora em inglês. Pelo que eu entendi, eu não entendi o árabe, tá? O inglês era bem ruim também. Né? O deles também não eram essas coisas, mas não é para entender. Pelo que eu entendi, o rapaz estava querendo sair sem pagar uma conta do hotel e ele disse que tinha pago, ele mostrou o comprovante, o gerente do hotel disse que não. Mas em relação a isso, você anda nas ruas madrugada, você tem segurança, não vê nada de perseguição, você não sente medo. Isso por conta, as leis são muito rígidas em relação a isso.
né? Então, só uma curiosidade aí, o ano passado mesmo, o príncipe, né, o local, não lembro o nome dele aqui agora, ele foi condenado pela justiça inglesa a pagar uma multa, se não me engano, acho que o valor em torno de 5 bilhões de dólares, porque ele sequestrou o próprio filho, tá? Mas foi uma coisa meio assim, ele separou da esposa, a esposa foi morar em Londres, né, com muito dinheiro, ele foi visitar o filho, trouxe o filho de volta e não devolveu, ele entrou com uma ação por questões de sequestro, enfim. Ele foi condenado a pagar, agora se ele vai pagar, as questões são totalmente diferentes, tá? Já é bem aquém do que se imagina. Mas é uma ditadura, né? As pessoas estão presas ali, é um sistema que dificilmente irá mudar, tá? Você não vê nenhum tipo de manifestação na rua prevendo nenhum tipo de mudança e, bom, se isso acontece, acontece nos fundos ali, não de forma discreta. Obrigada, professor. Adorei Por sua nada. experiência. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.